Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde daremos continuidade no nosso estudo sobre escatologia. Meus irmãos, para esta tarde nós estudaremos que Israel não é igreja. E nós perceberemos, então, esse foco distinto, né? Israel e igreja que a Bíblia traz. Os amilenistas e outros irmãos de outras escolas escatológicas acreditam que Israel e igreja acaba sendo o mesmo povo, né? Então, que a igreja é uma continuação do Israel salvo do Antigo Testamento. Só que nós perceberemos que não, que existem promessas específicas para a nação de Israel, como existem promessas específicas também para a igreja. E nós veremos aqui que são povos distintos, povos separados. Eu creio que talvez este seja o cerne da questão a respeito do dispensacionalismo. Os dispensacionalistas acreditam que Israel e igreja são povos separados. É isso que te faz ser um dispensacionalista. Você acreditar que Israel é Israel e igreja é igreja. Então a gente não pode misturar as coisas, não pode dizer que os salvos do Antigo Testamento já faziam parte da igreja de Deus que já existia. Não, a gente vai perceber que não, que são povos separados, povos distintos. Os salvos do Antigo Testamento pertencem aos salvos do Antigo Testamento e os salvos após a morte de Jesus Cristo, ou como nós podemos talvez dizer do Novo Testamento, pertencem à igreja. Então a gente vai perceber que existe uma diferença significativa entre igreja e entre Israel. Vamos falar um pouco então de Israel. Israel, meus irmãos, é o povo escolhido de Deus. E a Bíblia deixa claro isso nas Escrituras, né? Deus chamou Abraão, Deus escolheu ele e escolheu fazer dele uma grande nação, que é a nação de Israel. Está escrito assim em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 e 7, dizem assim para nós: Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Olha o 8 também. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Esses versículos deixam claro para nós que Israel é o povo escolhido de Deus, um povo santo, a qual Deus escolheu e planejou, teve propósitos para a nação de Israel. Então, Israel é o povo escolhido do Senhor. Quando nós lemos ali Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3, nós lemos que Deus ele chamou um homem, Abrão, falou para ele: sai da sua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que existem bênçãos para as nações quando elas são a favor de Israel. Olha só, Israel é o povo escolhido de Deus. E existem bênçãos especiais também para todos aqueles que abençoam a nação de Israel. Lembra que em Gênesis capítulo 12, versículo 3, é dito lá para Abraão: Abraão, todos aqueles que te abençoarem serão abençoados. Todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E nós percebemos essa bênção do Senhor para aqueles que estão a favor da nação de Israel, ainda hoje, ainda que Israel hoje seja uma nação desviada de Deus, uma nação que não está no centro da vontade de Deus, existem bênçãos para aqueles que abençoam a nação de Israel, como existem maldições para aqueles que amaldiçoam a nação de Israel. Dois exemplos clássicos aqui. Olha para a nação dos Estados Unidos. Como que a nação dos Estados Unidos ela se ergueu, como ela surgiu, como ela nasceu e no decorrer da sua história. Uma nação próspera, uma nação abençoada. Mas por quê? Em toda a sua história, essa nação ela teve valores cristãos e valores judaicos. E eles tinham um olhar específico para a nação de Israel. Foi uma nação abençoadora. Hoje em dia a gente percebe as coisas mudando um pouco lá. A questão da moralidade, a gente já percebe grupos políticos se levantando contra a nação de Israel também. Mas uma nação abençoada, uma nação que foi grandemente abençoada, principalmente pelo seu trato para com Israel.
Olha aí para o grupo nazista. Os irmãos conhecem um pouco de história, sabem que na Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939, se levanta Adolf Hitler e ele começa a perseguir os judeus ali da Europa, da Alemanha, onde 6 milhões de judeus morreram na mão do nazismo. E perceba, meus irmãos, ali na Segunda Guerra Mundial, então Hitler começou a perseguir esses judeus, muitos morreram, foram levados para campos de concentração, câmaras de gás, torturados e foram sobreviventes, né? Saíram ali dessa Segunda Guerra Mundial como sobreviventes, mas o nazismo assolou os judeus. Olha aí para o que aconteceu então com o nazismo, olha para o que aconteceu aí com Hitler e todo o seu império, evidentemente tudo caiu ali por água abaixo. Então o que nós começamos a perceber na nação, né, no mundo? Que todos aqueles que têm um olhar especial para com Israel, eles recebem uma bênção diferenciada de Deus. Mas aqueles que têm uma revolta contra Israel, a mão de Deus ela pode pesar também. E a maneira de pesar é da administração de Deus. É Ele quem vai administrar como Ele pesará a sua mão. Pode ser em quesito moral, pode ser em quesito financeiro, estrutural, não sei. Olha para o Egito também, quando o faraó segurou Israel, aprisionou Israel, escravizando Israel, 10 pragas caíram ali no Egito. E o Egito ficou destroçado, acabou o Egito ali. A gente percebe como Deus ele trata as nações a partir de como essas nações tratam também o povo de Israel. Mas é o povo escolhido de Deus e a gente tem que lembrar isso. E lembrar que Israel não é igreja. A gente tem que separar as coisas, né? Não misturar as coisas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, fica claro para nós que Deus ele faz separação entre igreja e Israel. Deus ele não enxerga da mesma maneira. A Bíblia não apresenta assim para nós. É assim dito para nós aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, diz assim: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Perceba que está tendo uma diferença entre 3 povos distintos, a qual Deus separa o mundo. Deus olha que existe os judeus, Deus olha que existe os gentios e Deus olha que existe a igreja. Deus não misturou todo mundo aqui. Por que ele não misturou Israel com a igreja? Porque é separado. Deus enxerga dessa maneira e Deus passa isso para nós. Então é dessa maneira que Deus faz uma, vamos dizer assim, uma divisão política do mundo, onde existe os judeus, Israel, onde existe os gentios, que são todos aqueles que não são israelitas, e onde existe a igreja, que são todos aqueles que creram em Jesus Cristo, independente se é israelita ou se é brasileiro, americano, se é italiano, ele faz parte da igreja se creu em Jesus Cristo. Então a gente percebe que Deus ele faz essa diferenciação e a gente não pode confundir Israel com igreja. Israel nasceu em Gênesis capítulo 12. A igreja de Cristo nasceu em Atos capítulo 2, tá bom? Então, no Antigo Testamento não existia a igreja. Isso fica claro também para nós nas palavras de Cristo em Mateus capítulo 16, onde Jesus Cristo, falando para Pedro, ele diz o seguinte, eu edificarei sobre esta pedra a minha igreja. O que Jesus Cristo está falando ali? Eu edificarei a minha igreja. O verbo edificar, ele está no passado, está no presente, está no futuro. Eu edificarei a minha igreja. Está no futuro, meus irmãos. Ele coloca a igreja para frente. Jesus Cristo, enquanto estava aqui na terra, falando para os seus discípulos, falando com Pedro, ele fala sobre esta pedra, sobre mim mesmo. Eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja não existia até então. A igreja não existia no Antigo Testamento, porque senão Jesus Cristo não poderia falar, eu edificarei ainda a minha igreja. Olha, eu ainda vou edificar a minha igreja. Mas foi essas palavras que ele usou. Isso deixa claro para nós que enquanto Jesus Cristo estava aqui na terra, a igreja ainda não existia. A igreja só passou a existir em Atos capítulo 2 com a descida do Espírito Santo. Ali foi o dia da inauguração
do corpo de Cristo, da igreja aqui na terra. Então, Antigo Testamento, Deus trabalhou com Israel. No Novo Testamento, Deus trabalha com a igreja. Independente se é israelita ou um brasileiro, creu em Cristo, faz parte da igreja. São povos separados, são povos distintos, tá bom? E nós temos muitas promessas que foram feitas para a nação de Israel. E você perceberá que essas promessas não podem ser aplicadas para a igreja. Não tem como. Por exemplo, foi prometido para a nação de Israel um reino messiânico. Nós temos vários textos que falam sobre esse reino messiânico. Eu lerei apenas um aqui. Vamos ler aqui então 2 Samuel. Eu lerei aqui 2 Samuel, capítulo 7. Versículos 12 e 13 dizem assim, 2 Samuel, capítulo 7, 12 e 13. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Meus irmãos, essa promessa que foi feita a Davi, que Deus levantaria um reino eterno para Davi, está falando de um reino onde Jesus Cristo ele vai ser rei, inclusive falando do reino milenar aqui na terra, um reinado messiânico prometido para a nação de Israel e através da nação de Israel, porque Jesus Cristo ele veio da nação de Israel. Então perceba que Deus está fazendo promessas específicas para a nação de Israel. Então, muitos versículos falam desse reinado messiânico de Jesus Cristo. Outra promessa para a nação de Israel também é a promessa da vinda do Messias para libertar Israel. Israel ele vai estar em apuros, mas Deus, ou Jesus Cristo, ele voltará literalmente para libertar a nação de Israel. Por exemplo, lá em Zacarias também é dito isso para nós. Lá em Zacarias capítulo 14, eu lerei esse texto escatológico. Em Zacarias capítulo 14, dos versículos 1 ao 3, vai falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo aqui na terra. E diz assim do 1 ao 3. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Na sequência do texto vai mostrar aqui que Jesus Cristo ele volta, põe os seus pés no Monte das Oliveiras, esse monte é rachado, fendido no meio, e Israel é liberto da batalha do Armagedon. Então perceba como que eu vou aplicar isso para a igreja, só alegorizando. Por isso que na live passada eu falei que nós não podemos alegorizar a Bíblia. Por quê? Existem textos que são específicos e literais para a nação de Israel, mas como os amilenistas, eles acreditam nessa continuidade, né, de igreja Israel, que não existe separação, então eles têm que pegar as promessas que foram feitas para Israel e aplicar de alguma maneira para a igreja, para que a sua teologia, a sua escola escatológica fique coerente. Então eles começam a pegar textos, promessas para Israel e alegorizar tentando aplicar para a igreja, mas não dá, meus irmãos. Eu vou matar o texto se eu fizer isso. O texto está dizendo literalmente que Cristo voltará para Israel e libertará Israel da batalha do Armagedon, que estará acontecendo no final da tribulação. Promessas específicas para a nação de Israel. Outra promessa para a nação de Israel, a promessa da restauração de Israel como povo de Deus. Muitos textos da Bíblia também dizem sobre essa restauração. Um dos textos famosos é de Ezequiel, capítulo 37, dos versículos 1 a 4. Esse texto aí de Ezequiel, capítulo 37, do 1 a 4, é aquele famoso texto onde Ezequiel ele tem a visão do vale de ossos secos. Então, do 37, do 1 ao 14. Eu não lerei esse texto todo, é um texto grande, mas bastante conhecido de você já. Então, Ezequiel ele tem aquela visão, olha para aqueles ossos secos e não tem vida, tudo morte ali naquele vale. E daí Deus, ele então começa a trazer vida para aqueles ossos. Aqueles ossos, então Ezequiel ele profetiza
para que os ossos possam se juntar, ter vida, e os ossos começam a se bater um no outro. Tac, 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 aquele barulho de osso com osso se batendo, se juntando e formando ali esqueletos humanos, né? A parte estrutural do esqueleto humano se formando ali. Daí depois começa a surgir a carne, os tendões, os músculos, toda a circulação, os órgãos começam a surgir e aparece ali um corpo formado, mas ainda não tem vida. E daí então é profetizado e vem a vida sobre essas pessoas e passa a ter vida. Evidentemente se trata de uma visão, tá bom? Então não é que aconteceu literalmente, as pessoas ali ressuscitaram naquele momento, não. Uma visão que Ezequiel ele estava tendo ali. E daí qual é a conclusão daquela visão? Infelizmente, muitos pregadores vão pegar esse texto e tentar casar de uma maneira espiritualizada com Efésios capítulo 2, o que não é errado de fazer uma aplicação, mas se é interpretação, aí é errado, porque a interpretação, eu não posso dizer que isso simboliza a pessoa que não tem Cristo, ela está morta espiritualmente, e quando o Espírito Santo entra na vida dela, ela tem vida espiritual, ela é regenerada, e ela passa a ter a nova vida em Cristo. Bom, eu posso fazer isso como aplicação tranquilamente, mas se eu falar que esse texto está dizendo isso, aí eu estou chutando o balde, porque não é isso. O próprio texto está dizendo e traz a interpretação para nós. Lá em Ezequiel capítulo 37, olha só o que diz a partir aqui do versículo 11, a interpretação desse vale de ossos secos. Diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e quando vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Meus irmãos, o texto da Bíblia já traz a interpretação para nós. O vale de ossos secos representa a casa de Israel, que hoje é uma casa abandonada. Hoje é uma nação morta espiritualmente, e morta como povo de Deus. Mas chegará um tempo em que Deus reestruturará novamente a nação de Israel. E a gente percebe o cenário se montando, os ossos se chegando, porque em 1948 Israel foi reconhecida como sendo nação, e eles voltaram para a sua nação, se estabeleceram lá, mas ainda eles não têm o Espírito Santo de Deus. Isso acontecerá somente no milênio, no final da tribulação, onde eles se converterão a Deus como nação, onde haverá uma salvação nacional para Israel. Então perceba que existem promessas específicas para a nação de Israel que eu não tenho como aplicar para a igreja. Se eu tentar aplicar para a igreja, o que eu vou fazer? Eu tenho que alegorizar. E alegorizando eu estou matando o texto da Bíblia. Eu estou dizendo o que a Bíblia não quer dizer. Mas eu acabo dizendo só por causa da minha visão alegorizada, uma visão amilenista, por exemplo, né? Outra promessa específica para a nação de Israel. Uma promessa de uma terra ampla. Meus irmãos, Deus prometeu para Israel uma terra ampla que ainda não foi cumprida. Olha só o que diz Gênesis capítulo 15, o versículo 18. Diz assim, Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aí na sua tela está mostrando o mapa, talvez você não saiba onde fica ali o rio do Egito e o rio Eufrates. Mas aí no cantinho esquerdo da sua tela, você consegue enxergar o Egito e o famoso rio Nilo, tem um delta do Nilo ali, este é o rio do Egito. Desde esse rio até o outro lado da sua tela, você vai encontrar ali o rio Eufrates, onde está essa seta vermelha passeando por ali, ali é o rio Eufrates. Meus irmãos, olha só a extensão de terra que Deus prometeu para a nação de Israel. Nunca na história da nação de Israel eles possuíram essa terra. Nem no período de Salomão, onde foi que Israel teve o reinado mais extenso, o reinado de ouro, a era de ouro da nação de Israel, foi no período do rei Salomão. Nem neste período eles dominaram essa terra. Se Deus não pode mentir, se Deus não pode falhar, isso ainda tem que se cumprir literalmente.
e evidentemente isso se cumprirá no milênio. Meus irmãos, não tenho como eu pegar essa profecia que foi feita para Israel, essa promessa para Israel, e aplicar para a igreja, como infelizmente alguns amilenistas eles fazem, tenta alegorizar a profecia e aplicar para a igreja. Olha, não tem como aplicar isso para mim. Para você foi dado um terreninho lá nesse Oriente Médio, nessa localização, você que faz parte da igreja? Evidentemente que não. Não tem como eu aplicar para a igreja, não tem como aplicar para mim. Isso é promessa específica para a nação de Israel, tá bom? Olha só, meus irmãos, eu quero mostrar aqui para você, então, que todas as promessas da primeira vinda foram literais, da primeira vinda de Jesus Cristo aqui na Terra. Isso significa também que as promessas da segunda vinda de Jesus Cristo também serão literais. Por que que eu vou chutar o balde e alegorizar as promessas da segunda vinda de Jesus Cristo? Não, eu tenho que ser coerente. Se eu interpreto a Bíblia toda literalmente, por que que na escatologia eu vou chutar o balde e alegorizar? Os amilenistas ou reformados, eles fazem isso. Eles são minuciosos para interpretar literalmente toda a Bíblia, mas chega na escatologia, pum, chuta o balde e começa a alegorizar. Nós não devemos ter uma interpretação alegorizada. Antes de mostrar para você sobre um histórico da nação de Israel, eu quero mostrar sobre essa frase de Michael Vlach, no seu livro Dispensacionalismo, Crenças Essenciais e Mitos Comuns. Na página 52, ele fala algo interessante. Ele fala o seguinte: afirmar que a igreja recebe as promessas, mas o Israel nacional não, é como fazer maravilhosas promessas para o seu filho e então adotar um outro filho para depois dar a este último as bênçãos que havia prometido ao primeiro. Olha só, meus irmãos, não tem como eu pegar as promessas que foram feitas para a nação de Israel e aplicar para a igreja, como os amilenistas fazem. Eu tenho que ser coerente com as escrituras. As promessas para Israel são para Israel. As promessas para a igreja são para a igreja. Se eu falar que a igreja ela recebeu ou herdou as promessas feitas para Israel, é a mesma coisa que eu tenho um filho legítimo, biológico, e faço muitas promessas para o meu filho, e falo, olha, você vai herdar tudo isso aqui, toda a minha herança vai ser sua. Só que daí no final, o que eu faço? Eu chego, adoto um outro filho, trago aqui para mim e transporto toda a herança para esse outro filho que foi adotado. Meus irmãos, não é dessa maneira que eu devo fazer, não é dessa maneira que eu devo interpretar as escrituras. Promessas para Israel são para Israel, promessas para a igreja são para a igreja. Para concluir, eu quero ler com você aqui Mateus capítulo 23, e eu quero ler aqui os versículos 37 a 38, para que você tenha em mente um histórico da nação de Israel, tá bom? Diz assim o versículo 37, 38 e 39. O 37 ele vai mostrar o passado da nação de Israel. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. No passado, Israel, ele teve ali a mão de Deus. No passado, Israel foi o povo escolhido do Senhor. E Deus estava dando oportunidades para Israel voltar para o caminho de Deus. Deus estava dando oportunidades para Israel. Israel ele se desviou nesse meio do caminho, mas foi um povo escolhido de Deus que começou a andar no caminho do Senhor. Mas, quando Cristo veio, Israel rejeitou o Messias. Então, hoje, como é o presente da nação de Israel? Como que Israel é hoje? Como Deus enxerga Israel hoje? Está no versículo 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Hoje Israel é uma casa deserta, uma casa abandonada, onde Deus não está habitando Israel e não está trabalhando a partir de Israel. Hoje Israel está deserto, eles não têm sacerdote, eles não têm templo, eles não têm rei, eles não têm profetas. Deus não fala ao mundo através da nação de Israel hoje. Deus hoje fala ao mundo através da igreja. Ao mundo através da igreja. É dessa maneira que Deus fala, através das escrituras que a igreja está proclamando. Mas Israel está sendo deixado de lado, porque hoje Israel é uma casa deserta. Mas e o futuro da nação de Israel? Será que igreja substituiu Israel? Não, jamais. Eu não posso entender isso. Eu tenho que entender que igreja é igreja, Israel é Israel. Israel voltará nos planos de Deus. Porque olha só o versículo 39, diz assim:
Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, Israel se converterá. Um dia Israel voltará ao plano de Deus, ao centro da vontade de Deus. Haverá salvação nacional para Israel. Romanos capítulo 11 deixa isso muito claro para nós, que haverá a salvação, evidentemente, do remanescente que será salvo. E através desse remanescente, Israel crescerá novamente e herdará toda aquela terra que foi prometida para Israel. Meus irmãos, na live de hoje nós percebemos que foram feitas promessas específicas para Israel que eu não tenho como eu transportar essas promessas para a igreja. Eu não tenho como eu associar essas promessas e aplicar para a igreja. Se eu tentar fazer isso, eu vou matar o texto. Não tenho como eu pegar aquela promessa que foi feita, uma promessa de um terreno amplo para Israel, e falar que isso é para a igreja, espiritualizar e dizer, não, mas ali está dizendo que a igreja vai herdar as mansões celestiais, a Nova Jerusalém. É isso que a igreja vai herdar. O que Deus falou para Abraão lá, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, simboliza e significa o que Deus quis dizer mesmo é para a igreja, e que nós vamos herdar a Nova Jerusalém, que é desde o Egito até o Eufrates, de uma maneira simbólica. Não, eu estou matando o texto. Se eu fizer isso, eu vou estar matando o texto. Então eu tenho que interpretar literalmente. O que nós começamos a ver? Que Israel é Israel, igreja é igreja, são povos distintos e povos separados. Para que não fique aquela famosa dúvida na sua mente sobre, então quer dizer que todo israelita é salvo? Não, jamais. Todo israelita que não crê em Cristo vai para o inferno. Todo israelita que crê em Cristo vai para o céu. Mas os salvos do Antigo Testamento, eles não fazem parte da igreja, não são a igreja de Cristo. Então, são povos separados. Então, Israel voltará ao centro da vontade de Deus quando eles se converterem. E essa conversão acontecerá no período da tribulação. É lá que os judeus estarão se convertendo a Deus, é no período tribulacional. Esse assunto espero que fique mais claro, mas ele vai ficar porque nós ainda teremos outra live que vamos falar um pouco melhor sobre os pactos que Deus ele fez com a nação de Israel. Isso deixará mais claro para você ainda que eu não posso misturar alhos com bugalhos. Eu não posso misturar ali Israel com igreja e falar que é tudo a mesma coisa, que os salvos do Antigo Testamento já são a igreja e que a igreja é a continuação de Israel ou que a igreja substitui Israel. Não, Israel continua sendo Israel. É um povo de Deus, mas hoje um povo incrédulo, um povo abandonado por Deus, e Deus está trabalhando com a igreja. Então, povos separados, povos distintos, com promessas distintas para cada um desses povos aí. Espero que essa live tenha contribuído para o seu entendimento das Escrituras, porque isso é necessário para um melhor compreendimento da escatologia. Você vai entender melhor Mateus capítulo 24, você vai entender melhor a tribulação, quando você entender que Israel é Israel e igreja é igreja. Arrebatamento é só para a igreja, Israel continua aqui na terra, eles se converterão e eles serão o povo eleito de Deus representando aqui na terra. Daí você vai evitar muitas confusões, quando você entender que Israel é Israel e igreja é igreja, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que esse estudo esteja contribuindo para a sua compreensão da escatologia.